ouvinte do Radar ZN. Mais um programa hoje aqui, um podcast. Hoje, a grata presença do nosso amigo Davi Fernandes, da Ótica Voluntários. Tá cuidando agora aqui do, como é que chama? Ame Mais ZN. Ame Mais ZN, isso. Associação dos Moradores e Empresários da Zona Norte. Bacana. E para falar das nossas obras, o que já está acontecendo e o que vai acontecer, nada melhor do que o nosso amigo Marcos Monteiro, secretário de CIURB. Todas as obras da nossa cidade é com esse rapaz aqui. Seja bem-vindo. Obrigado, Beto. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer estar aqui com você, Davi. Muito obrigado. Estamos à disposição para falar um pouco das obras de São Paulo. Não são todas, tem várias obras que são feitas por outras secretarias, Secretaria de Subprefeituras faz as obras de recapeamento, por exemplo, a Secretaria da Saúde faz as obras dela, a Secretaria de Esportes faz os conjuntos recreativos, os conjuntos de esporte, mas a CIURB tem umas obras significativas também na cidade e vamos conversar sobre elas. Que é isso que nós precisamos para a nossa região. Fazer a Avenida Nova ficar velha, né, Davi? É, isso é importante. A Avenida Nova está com 40 anos, né? Isso aí. Secretário, fala um pouquinho, conta um pouquinho da tua trajetória aí para quem nunca ouviu falar do Marco Monteiro. Conta um pouquinho. Temos 3 horas para você contar a tua história. Opa, aí. Então vamos lá. Era uma vez. Era uma vez. Mas, Beto, eu sou engenheiro civil, me formei pelo Mackenzie em 88 e atuei muito na área de estruturas de concreto. Tem empresa de estruturas, tem uma empresa de informática também. E nunca participei da gestão pública. Sempre gostei muito de gestão pública, mas nunca participei de uma gestão. E durante a pandemia, para minha surpresa, veio esse convite, uma coisa totalmente inesperada, por indicação de uma pessoa que trabalha, o presidente da DESAMPA, o Renan. Eu conhecia, na verdade, o pai dele, e através dele veio, não um convite propriamente, mas uma sondagem, né, e que acabou se transformando num convite do hoje prefeito Ricardo Nunes, que me apresentou para o prefeito eleito, naquele momento, Bruno Covas, e daí essa história começou, essa história na gestão lá em 2021, e com o prefeito sendo reconduzido, reeleito para a prefeitura, tive a felicidade de poder permanecer a convite dele, e tem sido uma experiência bastante desafiadora, mas muito gratificante. Várias coisas acontecem. Eu falo que a gestão pública, a gente tem a oportunidade realmente de fazer a diferença na vida das pessoas. É o que o prefeito Ricardo Nunes tem tentado fazer, principalmente com essa atuação nas áreas mais carentes da cidade, nas áreas mais periféricas. E hoje mesmo, por coincidência, numa obra aqui da Zona Norte, a gente teve uma reunião que foi impactante. Sobre o córrego Bananal, dando a ordem de serviço, a população, as pessoas da região participando, e foi muito bonito, porque cada depoimento que as pessoas faziam foi ali na Casa Civil da Prefeitura, de uma obra esperada há mais de 30, 40 anos, que alagava a região ali no córrego Bananal, e só pela possibilidade, né, dessa obra agora ser executada, as pessoas chorando, dando seus depoimentos, e a gente conversando, né, o quanto é importante para o gestor público estar próximo das pessoas. Porque senão você entra naquela rotina de trabalho, assinando papel, respondendo e-mail, respondendo SEI, e perde um pouco da sensibilidade. E o prefeito faz muita questão que a gente esteja nas áreas, esteja próximo das pessoas. E a gente tem essa recompensa de poder estar junto com as pessoas, estar conversando com as pessoas, estar sentindo as dores delas, e é uma motivação muito grande, né? Uma motivação a mais para a gente atuar em benefício dessas pessoas. E tem sido uma experiência, essa experiência na gestão pública é uma recompensa que a gente tem que a gente não imagina, né? O retorno que a gente tem. Né? Sim, sem dúvida, né? Porque você conseguir, né, de alguma forma, como o prefeito fala, a cidade tem inúmeros problemas. São problemas enormes, país, todos, né? Os dias, sim. E eu falo que um cargo público, né, desse tipo é um exercício de humildade, porque você sabe que você está fazendo
muito pouco perante o tamanho da cidade, perante as necessidades da cidade, mas quando você faz, aí as coisas que você faz É muito positivo, impactam né? muito na vida das pessoas. Me diz uma coisa, o que nós temos aí em andamento na Zona Norte e o que nós esperamos que venha? Você sabe, Beto, a gente conversa muito, né, com os subprefeitos, com os vereadores da região, e desde o início da gestão, lá em 2021, a gente vê que realmente a Zona Norte é uma região que se sente, né, muito carente das ações da gestão pública. Talvez por ser uma região um pouco menor, né, em termos de área, ter algumas características próprias, e a Zona Leste ser muito mais extensa, a Zona Sul ser bastante extensa também, a Zona Norte realmente talvez não tenha sido dado uma atenção adequada. E a gente entendeu que precisaria, né, até por algumas situações críticas que a gente tem aqui na região, da topografia, uma região muito acidentada, muito morro, né, muita encosta. E nesse levantamento que a gente fez, até para trazer aqui, era um número que eu não tinha. Nós, no início da gestão, a gente atuou em muitas áreas de risco. E só que na Zona Norte, só quis confirmar o número aqui, a gente atuou em 56 obras já finalizadas em situações de risco. Basicamente, margens de córrego e encostas, para que a gente não tivesse deslizamento de encosta, para que a gente não tivesse escorregamento dessas margens de córrego, carregando as casas para dentro. Essas situações, né, elas são caracterizadas como emergenciais? Sim, essas que eu estou te falando, e evidentemente é uma grande polêmica essa questão das obras emergenciais, e vocês me dando... É ótima essa oportunidade da gente explicar por que a gente fez isso naquele momento. Nós estávamos 2 anos em pandemia, 2020, né, que começou lá a pandemia, final de fevereiro, e 2021 inteiro. Lá no meio de 2021, a situação começou a arrefecer um pouquinho, e naqueles primeiros 6 meses a gente estava conhecendo melhor todas as ações da Secretaria, se planejando das ações que a gente gostaria de dar andamento, principalmente a questão do planejamento das obras, do planejamento das ações da cidade, mas também a grande atenção da cidade era voltada para a saúde. Ali, com o arrefecimento e a gente já mais instalado e conhecendo melhor a Secretaria, a gente começou a consultar as subprefeituras, e as subprefeituras começaram a trazer situações críticas que elas tinham no território. E a gente estava se aproximando ali do período de chuva do final do ano. Começa final de outubro, vai até março. E nessas consultas foi impressionante. Subprefeituras chegando com problemas muito graves que tinham ficado ali meio no aguardo durante os 2 anos de pandemia, e situações muito preocupantes. Isso impacta, inclusive, na regularização da região, né? Em questão de documento das áreas invadidas, em etc. geral, né, essas situações de risco que a gente encontra nas encostas dos morros, nas margens de córrego, são terrenos não regularizados, são situações não regularizadas. Então, casas, né, edificações ali na margem dos córregos ou no pé dos morros. Cheguei aí acompanhar uma visita sua lá no Vila Nova Galvão. Isso, foi um dos locais que a gente fez uma ação emergencial. E eu acho que o mais importante, a grande vitória que a gente teve com essas obras, e o reflexo é essas 56, que eu falei, 58. 56, né? Deixa eu ver aqui Obras. de novo, 56. Essas 56 que eu falei é uma característica da região. A região é muito acidentada, tem muito essa situação de córrego e de morros. Foi que a gente não teve nenhuma morte desde lá 2021 por escorregamento de margem de córrego ou por escorregamento de encosta. Então, eu acho que é a maior vitória, a gente saber, né, e quando a gente teve tanto acidente,
aqui nas cidades do entorno aqui de São Paulo. Chuvas fortes que Exato. tivemos, tudo, né? Então, esses eventos climáticos extremos, em que chove muito numa determinada região, um volume muito grande num espaço pequeno de tempo. E Isso é a pior com situação possível. ventania que não existia, né? E agora esse Agora fenômeno dos virou vendavais que a gente está tendo. Então, a gente, com a chegada dessas demandas, dessa série de demandas, a gente teve que fazer um filtro. E por mais que a gente fez muita coisa, e muita coisa a gente falava para a subprefeitura, olha, isso daqui não é emergencial. Porque para caracterizar uma obra emergencial, tem que haver um risco iminente para as pessoas, e eu só posso atuar num trecho delimitado, que é o trecho que está oferecendo o risco. Então, essa é uma coisa que as pessoas falam, não, realmente vieram aqui, fizeram uma obra, mas só fizeram um pedaço, não fizeram tudo. O tudo seria o córrego inteiro, porque era a condição de emergência. Eu só podia atuar onde estava efetivamente naquele risco, né? naquele momento. E com isso, eu acho que essas obras foram muito efetivas, né? A gente tem vários questionamentos do Tribunal de Contas, do Ministério Público, e a gente está dando as respostas com relação a isso. Eu acho que já existe um questionamento desses órgãos que elas eram necessárias, e agora estão analisando o restante dos processos. A gente que está na gestão pública tem que respeitar, né, as posições dos órgãos e oferecer as respostas adequadas. Mas, naquele momento, foi muito importante. E, com isso, né, à medida que a gente atuou nesse curto prazo, a gente teve a oportunidade de fazer todo um planejamento. Porque a cidade, né, e os órgãos têm razão nesse sentido. Mas vocês têm que atuar de forma planejada. Beleza, não tem problema nenhum. Porque a primeira coisa que você aprende na gestão pública é, a hora que você entra, todo o passado é sua culpa, né? Tudo que aconteceu ou deixou de se fazer até agora é tua culpa. Herança. Então, é do jogo, né? É do jogo, quer dizer. Então, vamos fazer. Agora, o que a gente fez? A gente elaborou, nesse período, o que a gente chama de Plano Municipal de Redução de Riscos, que são ações intersecretariais de como a cidade atua, como as secretarias atuam, quais as ações para determinados riscos. Então, esse plano municipal nós fizemos em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública, com a Defesa Civil, e que basicamente é um documento que dá esses procedimentos. Só que nos incomodava simplesmente entregar um documento, né, para a cidade, mas sem ações efetivas. Então, em paralelo, a gente contratou 121 projetos para áreas de risco, para complementar essas obras emergenciais e para a gente atuar em novas áreas de risco. Então, hoje... Quando o senhor diz 121 obras na cidade toda... Na cidade toda. Sendo 56 foi aqui na Zona Norte? As 56 que eu falei foram aqui na Zona Norte, Sim. Especificamente da Zona Norte. Dentro desse montante de 121. 121 veio dentro desse planejamento agora. As 56 foram as emergenciais, e dentro dessas 121 são complementos a essas obras emergenciais, que a gente só fez um pedacinho. E agora a gente vai atuar em toda a área de risco R3 e R4. Agora, além dessas obras emergenciais, o que tinha de obras programadas, a gente conseguiu desenvolver alguma coisa dentro da região? Olha, ou existe uma previsão para um curto prazo de algum tipo de obras que já está determinado pela CIURB? Sim. Olha, eu diria para você que eu também fiquei surpreso, né? Muita coisa, você está atuando na cidade inteira, então você acaba não regionalizando tanto. Mas só de obras licitadas aqui na Zona Norte, nós estamos falando em 20 obras licitadas. Obras de drenagem, obras de contenção de encosta, uma delas lá no Carumbé. Tem uma aqui que é o Córrego da Paciência também, né? Tem o da Paciência. A Paciência a gente entregou o reservatório lá durante 2021, trouxe resultados muito bons, né? A gente tem mapeamentos de 10 pontos de alagamento grandes que a gente tinha na região. E agora, depois da entrega do reservatório, ainda restou, por causa de um volume de chuva muito grande, a gente só teve um alagamento ali durante o Córrego Paciência. Então, foi uma ação bastante efetiva. Era um reservatório que já vinha em execução de antes de 2021. Falta um trecho, né, para terminar? Falta um trecho de canalização para terminar, que a gente está licitando. Tá. Então, também uma obra importante. Estamos fazendo essa outra no Carumbé, que é na Avenida Manuel Bonilha,
onde tem a comunidade do Iraque ali para cima. E ali vai ser, eu diria, até uma obra inovadora, que é uma canalização de grande dimensão, que vai também fazer a retenção da água para a gente melhorar a condição de drenagem. E vai melhorar também o Cabo Sul com isso. Exato, né? Exato. A gente vai segurar a obra ali em cima, nesse reservatório linear que está sendo feito. É uma Tem obra mais que algum está em piscinão execução. aqui para a área do Paciência? Nós, não? na área do Paciência, agora programado, não, mas a gente entregou 3 piscinões em Perus. Estamos licitando um 4º piscinão. Ali no Perus também é uma ação... Porque hoje no Paciência são 2 pontos que persiste, né, o alagamento. Um na Avenida do Chaves e o outro na Sanatório com Mendes da Rocha ali, né? O que a gente vai ter um reservatório ali embaixo, no Carumbé também. É um terreno da Coab que a gente já tivemos aí a aprovação da Coab da gente utilizar o terreno da Coab, vai ser uma transferência ali para a gente implantar esse reservatório. Então a gente já melhora também bastante a condição ali da região. Tivemos esses 3 de Perus que já estão executados. Ali também muito efetivo, a gente tinha alagamento todo ano lá na Estação Perus, ali no lago, e a gente não teve mais alagamentos depois disso. E no começo do ano, a gente teve chuvas fortes ali na região, os reservatórios encheram 98%. Então, com certeza, teria alagado toda a região lá novamente, se não fosse essas obras. Mesmo nessas áreas que eu falei, existiu alagamento, mas não impactante, né? Coisa que eu acho que até nessa canalização desse trecho que falta, de repente, é resolvido, né? A gente fez, que nem só citando outras obras, parte da obra na Cachoeira das Antunes, agora a gente está resolvendo uma questão técnica lá, que a gente não pôde fazer a obra completa, e a gente está resolvendo. Vou citar algumas, né? Eu falei em 20. Fizemos obras ali na Rua Jacofer também, no bairro do Limão. Tem vários pontes, viadutos, passarelas dentro de um programa que a gente tem de recuperação das pontes e viadutos da cidade, várias na Marginal Tietê, em que pontes de 40, 50 anos que nunca tinham tido nenhum tipo de manutenção preventiva, e agora a gente está fazendo essas manutenções. Algumas sofreram na época do prefeito Serra, quando ele fez o alargamento da Marginal. Sim. Né? Aí tinha sido feito, mas mesmo assim ainda a manutenção tem que ser mais constante. Né? Constante, por isso que é um programa hoje em dia. Né? Hoje nós temos mapeado cerca de 1.300 pontes, viadutos, passarelas na cidade, e agora estamos incluindo no programa também os túneis, porque não existia uma norma brasileira que orientasse como você faz vistoria em túnel. E lá na Secretaria, na SP Obras, a gente conseguiu a colaboração de entidades da engenharia e a gente montou uma recomendação para a vistoria em túneis, que agora está sendo analisada pela BNT para gerar uma norma. Então, uma colaboração importante da engenharia, da Secretaria, do município, na melhoria, né, da gente ter uma norma efetiva para túneis. E agora a gente está começando as vistorias nos túneis, já temos algumas obras, licitações de túneis prontas para fazer uma intervenção. Então, várias pontes e passarelas aqui também na Zona Norte a gente atuou. Ótimo. Mudando um pouquinho só, nós temos a obra do Rodoanel aqui na Zona Norte, né, que o ano que vem acreditamos que passe a operar. É uma obra do Estado. Sim. Mas a gente sabe que o acesso no Rodoanel, ele já foi previsto que o Rodoanel ele serve mais para aliviar o trânsito não entrar na cidade de São Paulo do que aliviar o trânsito interno da cidade de São Paulo. Mas aqui no Jaçanã a gente tem o acesso pela Fernão Dias, que vai estar muito próximo do Rodoanel. E existe uma preocupação no fluxo de tráfego dentro da cidade que vai querer acessar o Rodoanel através da região, através do bairro. Existe alguma previsão de melhorias de obras ou de alargamento de obras nessa questão de acesso a Fernão Dias pelo Jaçanã? Né? Ali a gente tem algumas avenidas que também acabam se estreitando justamente na hora que chega na Fernão Dias. Existe alguma ideia
CIURB, nessa parte de mobilidade, de olhar esse lado e essa demanda que o Rodoanel vai trazer? Olha, ali do Jaçanã, que eu tenho a lembrança, a gente não tem trabalhado. A gente tem trabalhado, por exemplo, numa avenida também ali em Perus, que é a Frederic von Voigt, que você tem um trânsito um fluxo muito pesado que passa por dentro ali de Perus, e com essa avenida ali, toda aquela região. então a gente vai tirar com essa nova avenida que está em projeto já, a gente vai tirar todo esse fluxo pesado justamente para o acesso ao Rodoanel. Então, essa é uma ação que a gente está trabalhando. Outra ação que a gente está trabalhando é um viário novo paralelo a Raimundo Couto de Magalhães. Raimundo Pereira de Magalhães? Pereira de Magalhães. A Raimundo Pereira de Magalhães, que ela hoje já tem um trânsito enorme, né? A gente já tem problemas ali, estão saindo empreendimentos muito grandes para cima de... Minha irmã mora ali, como é que chama? De frente com o shopping, tem um... Pirituba ali? Em Pirituba. Então a gente já está contratando os projetos para ter uma avenida ali paralela à linha do trem, então para a gente melhorar essa condição, porque uma das coisas que a gente conseguiu fazer nessa gestão foi destravar a Ponte Pirituba-Lapa. Então a Ponte Pirituba-Lapa hoje está em andamento, né? Não sei se todos já repararam, na verdade ela já vem em andamento desde o final do ano retrasado, que elas estavam trabalhando os emboques das pontes, os pilares. Sim. E depois agora parou e agora vai retomar. Na verdade, assim, ela tinha parado judicialmente, questionamento judicial, a gente conseguiu destravar no final do ano retrasado. Daí, nesse período, foram feitos os projetos, as fundações das pontes, e quem passa hoje do lado da Lapa vê que já tem vigas sendo colocadas ali no início da ponte, então ela começa a aparecer para cima da terra, e em janeiro está previsto agora começar a travessia por cima das marginais e do rio. Então, isso é importante também está... Né? Exatamente. Secretário, chegando aqui no Tucuruvi, a ligação norte-sul, ao contrário, né? Ali tem um gargalo, né? Porque quando chega na Avenida Nova, que faz aquela curva, trava tudo ali. Existe alguma obra ali que passe por baixo, que faça essa ligação? Aonde que é exatamente, Beto? Avenida Luiz Dumont Vilares com a Avenida Tucuruvi. Uma ligação de saída. Existe um projeto antigo de um túnel, né, da continuação para fazer a conexão com a Luiz de Laete, né? Que a gente chama de Avenida Cabuçu, antiga, né? Antiga Cabuçu, que é Laete lá. E, ao mesmo tempo, acaba até entrando nessa visão, né? Porque ali é um corredor que vai para Fernão Dias, né? Sim. Ali já é um corredor que vai que futuramente também vai ligar o Rodoanel. Que provavelmente esse tráfego interno vai aumentar ali dentro dessa região, sim, né? Sim. Então, a gente tem conhecimento desse projeto, não é um que a gente tenha retomado ainda, que hoje a nossa prioridade em termos de sistema viário para a Zona Norte é um grande projeto que a associação conhece, né, Davi? E que a gente apresentou, e o prefeito esteve, eu acho que foi o ano passado. Eu fiz primeiro uma apresentação com o Coronel Salles na Associação Comercial, isso mesmo. E depois veio o prefeito, né, para a gente apresentar esse projeto. É um projeto que está sendo contratado agora, projeto básico, executivo. Basicamente, ele tem 3 frentes de trabalho. Uma é na Avenida Tiradentes, em que a gente vai ter 2 passagens inferiores, uma em frente à rota, para tirar aqueles 2 semáforos que a gente tem em frente à rota. Poder atravessar a Avenida do Estado direto, né? Exato. Esse é um grande sonho antigo, porque realmente fizeram da Senador Queiroz, né? Fizeram o rebaixamento ali na Senador Queiroz, então acabou esse tráfego ali. Porém, ele engargala lá no final. Exato. Né? Ali na seria rota, um viaduto? na luz. Não, seriam passagens inferiores. As Com 2 o rio? na Tiradentes, e por baixo do rio. Então, uma obra desafiadora. Desafiadora. Mas é uma das frentes de trabalho ali. Uma segunda frente de trabalho é na Avenida do Estado, daí paralela ao rio, que a gente tem problemas de alagamento ali na região e Tem fluxo. Tem um piscinão ali no final da Cruzeiro do Sul, né? Naquela área paralela, marginal. Então, na verdade, ali todo mundo acha que é um piscinão. E não é.
Ele não é, mas Ali, ali ele tem servido. está previsto, né? Não, ali vai ser a igreja. Vai ser Não do lado do centro, do lado de Santana. Ali no final da Cruzeiro do Sul, quando eu digo, em frente à rodoviária. Entendi. Porque ali a gente tem alagamento também, ali quando Isso. existe uma chuva maior. Aham. E ali existe Sim. um estudo, Isso sim. né, para que seja feito um piscinão ali para resolver esse problema das águas ali, até para que outras obras possam ser feitas, como o cruzamento da Zaquinache, da Taliba Leonel. Exatamente. Então, o segundo trecho que eu estava falando da Avenida do Estado, de melhorar aquele corredor ali na Avenida do Estado, e o terceiro é esse, né? Daí do outro lado do rio, primeiro melhorar aquela questão do acesso ao terminal rodoviário do Tietê, que acaba travando toda a ponte da Cruzeiro do Falta Sul. alça de acesso ali, né? Exato. Então, melhorar ali, passagens inferiores sob a Cruzeiro do Sul, da Rua Darzan, e tem mais uma rua que eu não me lembro qual é. A Taliba Leonel. É a Taliba Leonel. Então, da gente melhorar esse fluxo e tirar esse cruzamento, e daí todo o sistema de drenagem, para a gente poder ter essas obras, melhorar o sistema da de drenagem. Darzan é a continuidade da Avenida Brasleme, Perfeito. que é a primeira grande avenida que nós tivemos no bairro de Santana, porém ela ficou parada na Voluntários, né? Sim, Seria exato. acoplar ela na Taliba Leonel. Perfeito, isso mesmo. E o senhor acha que esses processos, né? Tudo a gente sabe que leva um tempo, porque tem um projeto executivo, né? Depois tem que buscar recursos e tal. Existe alguma possibilidade de conseguir desenvolver um trabalho para o ano que vem, dentro, pelo menos, dos piscinões? Porque sem os piscinões não tem nada, né? O planejamento é a gente dar início nesses projetos do ano que vem, fazer o projeto básico, a ação que a gente tem feito no sentido de agilizar é a gente desenvolver um bom projeto básico com as planilhas, e com isso a gente já tem a questão dos valores para a gente programar os recursos para 2027, daí para efetivo início de obra. Então, o ano que vem, por isso que a gente está contratando os projetos agora, para desenvolver Os projetos executivos. Isso, para a gente poder desenvolver durante o ano que vem e ter durante o ano que vem, até setembro, outubro, essa planilha de valores, e com isso a gente fazer o planejamento de recursos para 2027. Então, a gente vem trabalhando com esse cronograma. Entendi. Porque a gente sabe que o ano que vem vai ter uma verba considerável boa aí para fazer esses investimentos macro na cidade, né? Então, a questão dos recursos é uma preocupação no sentido de que hoje todas as frentes de obra estão andando na cidade. Então, a gente está falando Secretaria de Subprefeituras fazendo o recapeamento, melhorando a zeladoria da cidade. Isso é bastante importante, a questão de tapa-buraco, a questão de poda de árvore, a questão de limpeza de córrego, desassoreamento de córrego. Então, são ações extremamente importantes, e principalmente para a população, né? Que a gente sempre fala, o local mais importante da cidade é a frente da minha casa, é a minha rua. Onde você mora, né? Exatamente. Então, a zeladoria tem que ser eficiente. Então, você tem a necessidade de recursos para essas ações, evidentemente. Daí você tem as ações na área de educação, então várias UBSs, UPAs sendo... São verbas separadas, né? Isso, mas daí é aquele bolo. Hoje, esse ano, deve ser um faturamento recorde, um orçamento recorde para a cidade, de 135 bilhões de reais. Só que isso é o custeio da cidade. Isso, às vezes, se confunde muito. Com o custo, né? de toda a cidade. Isso é o custeio da cidade como um todo. O que sobra para investimento deve ser da ordem de 20 bilhões. E daí você tem que dividir, como você falou, cada uma nas tem... necessidades, nas emergenciais, etc. E daí hoje, eu acho que uma decisão extremamente acertada pelo prefeito, uma cidade do tamanho de São Paulo, a gente não tinha uma secretaria dedicada ao planejamento. Hoje a gente tem uma secretaria de planejamento e que nos orienta a como que vão ser os investimentos da cidade. Então, é feito todo o planejamento de investimento para o próximo ano. E agora, nesse momento, eu até estive na Câmara na semana passada, apresentando o que foi destinado para a CIURB em termos de recursos, coisas de 3,5 bilhões de reais, e mostrando quais necessidades. Evidentemente, se a Câmara entender que a CIURB, dentro do planejamento dela,
pode ter recursos adicionais, ela tem essa atribuição. Então, nós vamos apresentar o orçamento, mostrar o que está em andamento, quais projetos adicionais que a gente tem para 2026. Então, eu nem diria, isso faz parte da gestão pública. É você entender que a cidade tem diversas necessidades. É lógico que cada secretário entende que a sua secretaria é a mais importante, porque tem ações mais importantes, mas, na verdade, para a população, todas as ações são importantes. O conjunto de tudo é muito importante. Então, quando a gente fala de desenvolvimento social, né, quando a gente fala as pessoas com deficiência, quando a gente fala a questão de direitos humanos, sem falar no que é a ordem do dia, saúde, educação, as creches. Então, todas as ações são importantes. Sem dúvida. E a arte de governar é um pouco isso, né? É você conseguir Equilibrar, alocar, você conseguir equilibrar. fazer esse equilíbrio em toda a cidade, né? Sem dúvida. Agora, voltando um pouquinho assim mais para o lado de Santana, nós sabemos que ali estamos tendo um investimento muito alto, tanto do Center Norte, que é um dos grandes líderes da nossa região aí de empresariado, né? A família Baumgart. Uhum. A gente está conhecendo aí o projeto Cidade Center Norte, que vai atrair aí um número de moradores, são prédios, glebas de trabalho. Temos aí um investimento também do AMB, que foi dado uma concessão, né, para a empresa GL, e que eles têm investido também bastante recursos ali para dar um upgrade ali dentro de todo aquele equipamento do AMB. Temos também um investimento muito forte sendo feito no Campo de Marte, que também foi feita a concessão para a Pax. E isso vai trazer assim, um impacto muito importante para a região de Santana, que é a porta de entrada da Zona Norte, né? Foi o primeiro bairro criado, vamos dizer, depois do Rio, assim, que cresceu, que sustentava a cidade de São Paulo, né? Que era a grande fazenda que alimentava a cidade de São Paulo. Então, esses investimentos de grande porte que estão acontecendo na região, eles também, a gente sente que precisamos de uma contrapartida assim, rápida do município, né? Principalmente na parte de mobilidade urbana. Quer dizer, existem várias coisas. Dentro dessa Secretaria de Planejamento que está dando início, existe já essa visão do que acontece em algumas regiões da cidade? O que acaba, não propriamente a Secretaria de Planejamento, porque ela tem essa função de ser um maestro das secretarias, mas os levantamentos específicos daí são feitos pelas secretarias. Então, se a gente pegar, por exemplo, a Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, que é a professora Beth França, que é a secretária, ela que recebe esses empreendimentos para fazer o licenciamento. Então, o primeiro sinal de alerta é essa entrada desses projetos na secretaria. E, a partir daí, isso faz a consulta à CET com relação ao fluxo viário da região, e toda a aprovação do projeto ela precisa da aprovação de uma série de secretarias. Então, por exemplo, lá na CIURB mesmo, quando algum terreno tem interferência com córrego, né, ou ele está em divisa com córrego, ou um córrego passando, ou uma drenagem passando por dentro do terreno, é consultada. A CT é consultada na questão se ali é um polo gerador de tráfego, aquela obra, como é o caso do Center Norte, a cidade Center Norte, é consultada de quais os melhoramentos viários que vão ser necessários, e muitas vezes são feitos o que a gente chama de até TCA. na parceria, exatamente. Na parceria. Nessa parceria. E tem muitas obras sendo feitas já dentro dessa parceria, né? Que a região também ela acaba agregando um movimento maior, mesmo com essas obras de parceria. A gente vê, por exemplo, no caso ali da Santos Dumont, a reta final ela acaba na Brasleme, que justamente não tem mais saída, né? Acaba ali, então acaba engarrafando os gargalos, né? Essa entrada da Zona Norte, ela acaba ficando realmente com um gargalo, né? Então é nessa visão que a gente precisaria. Vou fazer mais uma pergunta, Marcos, se me permite. Claro. A Inajá de Souza, quando foi concedido o projeto do Rodoanel, ela teria um acesso ao Rodoanel. E esse acesso, depois, com o tempo, ele acabou dentro do projeto sendo cancelado.
Será que hoje, com a parceria do nosso prefeito Ricardo Nunes, junto com o governador Tarcísio, não poderia rever esse acesso da Inajá de Souza ao Rodoanel? Então, eu vou anotar aqui para perguntar, eu não tinha conhecimento disso, mas ali, quando se tratam de rodovias, né, você tem muita restrição dos acessos, principalmente por questão de segurança. O que a gente pode ver agora, se esse acesso for cancelado por alguma questão de verba, de não existir recurso financeiro na época, ou se foi por uma questão de realmente de segurança, que Técnica, não seria né? alguma questão técnica. Eu não tinha conhecimento disso, eu vou anotar aqui para verificar. Porque isso ajudaria muito um pouco desse trânsito interno ter o acesso ao Rodoanel. Porque quando a gente pega a região sul, nós temos aí, né, desde Raposo Tavares, a Regis, né, Imigrantes, Anchieta, depois temos a outra parte. Então, nós temos muito acessos ao Rodoanel por essas vias na Zona Sul. A Zona Norte ela já é mais limitada por causa da Serra da Cantareira, que acaba limitando. Então, nós estamos com acesso lá em Perus, né? Na verdade, acredito que o acesso no Rodoanel ali deve continuar, né? Eu acho que não deve parar. E depois aqui na Fernão Dias. Então a gente tem assim um território muito grande sem ter um acesso. Assim, uma opinião própria, né? Eu acho que a Inajá de Souza ela seria assim muito benéfica. Já muito grande, né? Sim, sim, porque senão a pessoa tem que sair da cidade, vir para uma marginal para poder acessar uma rodovia, né? Ou que seria até pior, andar por dentro da Zona Norte, que as avenidas já não são tão espaçosas, não tem avenidas de grande porte para suportar esse trânsito, né? Então, assim, fica uma sugestão, uma opinião. Eu vou verificar o que aconteceu com essa. Por que saiu do projeto? Porque a gente vê nas rodovias, sempre os acessos às rodovias são grandes acessos, né? São conjuntos de viadutos ali para que você tenha acessos espaçosos, com segurança. Então você não tem pequenos acessos em rodovia. Sem dúvida, teria que ser um acesso condizente. Exato. Com a própria Inajá. Inajá de Souza, Exato. que já é uma pista de duas mãos, Exatamente. de 4 pistas de cada lado, com canteiro, né, ajudaria bastante. Né? Perfeito. Facilitaria a vida. Nessa apresentação que o senhor fez na época lá na Associação Comercial, até depois reforçada com a presença do prefeito, tem alguma obra que está mais assim para começar? Então, a gente está contratando os projetos, como eu comentei. Em geral, os projetos... Então, hoje já existe o conceito, o projeto funcional, que a gente chama, que é quais as necessidades, aonde que seriam, como seria o sistema, um desenho do sistema de drenagem, as passagens inferiores. Então, toda a parte conceitual está pronta, que foi um pouco aquilo que a gente apresentou. Então, hoje, a cidade sabe o que quer de intervenções naquela região. Agora, a gente tem que contratar projetistas especializados para desenvolverem esse projeto. Então, daí existe todo um trabalho de campo que é feito, de topografia, de sondagens, para a gente poder ter o detalhamento desses projetos. Até já para aproveitar fazer a parte da drenagem né? e a fiação, né? Embutir a fiação, né? Num primeiro momento, é o projeto básico, que é onde a gente já faz o desenho, assim, os níveis adequados das passagens inferiores, solução de drenagem. Então, se define tudo do projeto a ponto de você conseguir ter os custos. Uma planilha de custos, levantamento de quantitativos de material, de quantitativos de mão de obra, para você ter custo. E o projeto executivo seria um detalhamento disso, né? Seria o desenvolvimento dos projetos para utilizar em obra efetivamente. Então, o que a gente tem feito é isso, bons projetos executivos com planilha. Com isso, a gente faz a licitação enquanto os projetos executivos são desenvolvidos. Então, a gente tem esse trabalho paralelo para a gente conseguir dar mais agilidade. Isso que eu comentei, Beto, desse desenvolvimento dos projetos básicos serem feitos aí durante 2026, para que a gente tenha essa possibilidade de ter material
para ir atrás de recursos, né, buscar recursos, encaixar no planejamento, e a gente tem um início de obras em 2027. Existe uma lista de prioridades? Qual? Isso é uma coisa importante, porque esse projeto da Zona Norte é um projeto extenso, é um projeto grande, de dividir essas licitações para não ficar uma coisa muito enorme. Isso, às vezes, é um problema das gestões Uma obra muito públicas. grande acaba não acontecendo. Exato. E poderia ser feito em... A gente brinca, o secretário Clodoaldo, que é do planejamento também, ele, nas reuniões, a gente brinca no... O problema é esse francês que aparece nas reuniões, que é o Jaqui. Já que vamos fazer isso, vamos fazer mais isso e mais isso, e acaba virando uma ação enorme, um projeto enorme, com desapropriações, e que daí você não consegue recursos, não consegue viabilizar. E nesse projeto da Zona Norte, a gente quer ter esse cuidado de eleger algumas prioridades, quer dizer, dividir. Então, a gente já tem essas 3 frentes, que é ali a frente de Santana, com as passagens inferiores, com a drenagem, tem essa frente da Tiradentes, que eu comentei, tem essa frente da Avenida do Estado, de ver qual que seria, né, a ação prioritária para os projetos começarem por aí, daí a gente já gera básico, já gera planilha, já vai para uma licitação e dá continuidade para os outros. A gente não tem uma definição completa, mas das discussões que a gente teve até o momento, a gente entende que essa ação em Santana, do lado de Santana, da drenagem, com as passagens inferiores, talvez seja a que vai dar um impacto maior inicial ali para a população. Não que as outras não sejam importantes, mas elas iriam na sequência. Seria dos dois lados? Tanto ida para o centro como chegada no bairro? Sim. Porque a drenagem, a gente tem que ter uma solução completa ali para a região. E tem as passagens inferiores que vão estar ligando esses dois lados. Marcos, nós temos vários vereadores que moram dentro da nossa região e que têm apoiado muitas vezes a nossa vontade de implementar todas essas obras que a gente está conversando. Como que esses vereadores podem colaborar junto com você? Eu tenho certeza que eles sabem já, muitas vezes, como colaborar, mas para que o nosso telespectador, nosso ouvinte, tenha ideia da importância desses vereadores dentro desse processo que a gente vem buscando. Pergunta importantíssima, porque esse trabalho conjunto do Legislativo com o Executivo é bastante importante para viabilizar as ações da cidade. Então, os projetos que têm início ali no Executivo, a gente precisa do apoio dos vereadores, e esses vereadores da base do governo têm sido muito importantes na aprovação do projeto. Então, a gente tem os vereadores da Zona Norte, pessoal combativo mesmo, e o vereador, além, né, da questão da aprovação desses projetos do Executivo, ele tem outra função que é primordial, que é ir nas suas bases, nas suas regiões de atuação, verificar as necessidades, estar lá junto da população e trazer as demandas para o Executivo. Então, uma das coisas que o prefeito sempre nos alerta, então a gente tem um mantra na prefeitura, que é: todo mundo tem que acordar cedo e pensar no que vai fazer para melhorar a vida das pessoas da cidade. Então, esse é um mantra que, a hora que o prefeito pergunta, você tem que ter isso na mente de cor. Outra coisa é que ele insiste muito, e ele faz muito, que é estar junto da população. Então, ele fala: não quero secretário só dentro do gabinete. É lógico que você tem funções, né, de pegar, de assinar contrato, que tem que fazer, mas ele quer as pessoas e quer os subprefeitos na rua, quer os subprefeitos e secretários nas periferias, conversando com a população, sentindo as dificuldades da população. E também os vereadores, né? Então, o que a gente busca também, quando a gente vai em cada uma das regiões, comentar, avisar os vereadores para que eles estejam conjuntos, eles conhecem, eles têm proximidade das comunidades, para a gente melhorar essa interlocução com as pessoas. E o que a gente tem notado, né, nas visitas do prefeito, nas visitas dos secretários, dos subprefeitos, é a população entendendo isso, entendendo que essa é uma gestão aberta para as pessoas,
para Participativa, pegar, colher sugestões, colher críticas, né? Porque é dessa forma que a gente constrói uma cidade melhor, que a gente consegue ser mais assertivo nas ações. Porque, por exemplo, na segunda-feira a gente teve até uma audiência pública na subprefeitura de Pirituba, do subprefeito Zerbini, Marcos Zerbini, meu xará, sobre é um caderno de drenagem dos córregos Sintra e Pirituba. E o que é o caderno de drenagem? Então, só vindo um pouquinho antes do caderno de drenagem, que são as ações de planejamento. Então, uma coisa que a gente procurou fazer, a primeira ação, né, que a gente fez na CIURB foi criar uma área de planejamento. Nós não tínhamos uma área de planejamento, e é nessa área que os projetos nascem. E um projeto não nasce só com a necessidade, ele vem acompanhado de uma série de outras preocupações, que é a questão, por exemplo, de remoções ou desapropriações que você tenha que fazer com a implantação de um projeto. Isso geralmente leva um tempo maior, né? Exato, e esse que é o problema, porque às vezes se isso já não nasce com o projeto e o projeto anda e essa ação não acompanha, a hora você não pode entrar na obra, porque é uma situação não resolvida. Então, a questão de desapropriações, remoções, a questão ambiental. Então, obras grandes que exigem o EIA-RIMA, só para se fazer um licenciamento ambiental, um EIA-RIMA é 1 ano e meio. Você não pode entrar na obra, né, enquanto você não tiver esse licenciamento. A documentação correta. Então, por isso que ele tem que começar lá no início do projeto. E a questão também de interferências com concessionários. É outra dificuldade que nós temos. A gente tem uma cidade consolidada, tem uma cidade urbanizada, muito adensada. Em qualquer lugar que você vai fazer qualquer tipo de... Por exemplo, vai ser um desafio na Zona Norte. Você vai abrir ali uma vala para melhorar a drenagem, você vai encontrar Comgás, vai encontrar Sabesp, vai encontrar Enel, e assim por diante. Então, você discutir com as concessionárias essas realocações de redes, que daí isso acaba gerando custo para elas também, nessa realocação. Então, são desafios bastante grandes. Só para dar um exemplo, o túnel Chocrizaidan era outra obra que estava paralisada desde a época da Lava Jato, ali na Zona Sul, que a gente retomou. Ela demorou cerca de 10 meses para efetivamente a gente ter obra. Uma obra que estava lá, os emboques do túnel pronto, e todo mundo cobrando. Para retomar... Qual que era o grande problema ali? Não cabia, né, passar pelos lados do túnel, a largura do túnel pega quase toda a avenida, e não estava cabendo todas as necessidades das concessionárias, de Sabesp, de Enel, de Comgás, das telecoms, para passar ali para o lado. Então, uma discussão enorme com as concessionárias, de cada um ir arrumando seu espaço, ir arrumando seu projeto, compatibilizar tudo isso, e hoje a obra está em andamento. E lá, aqui na região de Santana, a gente vai ter esses desafios desse tipo. Então, hoje, com essa área de planejamento, a gente já consegue prever esse tipo de situação e adiantar, né, a solução para não deixar só para quando a obra ocorrer. Então, a gente fez esse planejamento também para todas as obras de drenagem da cidade, como eu falei, das áreas de risco, como a gente fez também para as pontes e viadutos. Então, hoje a gente tem um programa implantado de recuperação de ponte e viaduto. E nas grandes obras de drenagem, esses cadernos de bacias que a gente faz cada bacia hidrográfica, a gente tem um contrato com a Fundação do Centro Tecnológico de Hidráulica, da USP, em que cada bacia hidrográfica estuda a ocupação, como é feita a ocupação do terreno, qual o sistema de drenagem implantado, qual a previsão de ocupação do terreno no futuro, que a gente não pode fazer uma obra para resolver o problema de hoje. Essa obra tem que ter a previsão de resolver o problema futuro. Até porque ela não é uma obra para um dia, né? Exatamente. Então, ela tem que se prolongar, né? Ela tem que ser funcional ao longo do tempo. Então, tudo isso é levantado em cada um desses cadernos e são propostas... as manchas de alagamento são extremamente importantes, né? De como você resolve essa questão. É feita uma modelagem computacional a ponto da gente botar uma chuva lá dentro do computador, uma chuva artificial, e ver o efeito que causa na região, e com isso a gente consegue projetar as obras, né, sugerir as obras que vão impactar. Ter uma ideia do volume, né, se vai caber, né,
aonde que a gente precisa de reserva. Né? Exatamente. Aonde E que a gente hoje, precisa de hoje é um reservatório. desafio, né? Porque o que está planejado por mês cai num dia O que está planejado para o... de chuva. Ah, sim. Em um mês Sim, cai em um sim, dia. sim. Como planejar isso, né? Isso Como Tem que pegar o volume máximo, computar né? Tem que isso, buscar né? qual o volume máximo pluviométrico e botar mais um. E é muito desafio, tanto em Beto, cima. porque você pega, por exemplo, ano retrasado, a gente teve problemas imensos na Zona Sul. Muita chuva na Zona Sul. Chegou no ano passado, agora, no final do ano passado, começo desse ano, a Zona Sul a gente quase não teve problema. A gente teve muito problema aqui na Zona Norte e na Zona Leste. Então, as chuvas não são constantes por No toda a mesmo cidade, lugar, e né? no mesmo ano. Então, às vezes, você está lá fazendo obras, melhorando uma região e começa a chover. Chover na outra região. Então, né? por isso que a gente meio que faz ali, vai melhorando gradativamente cada uma das regiões, aos poucos. Quer dizer, por isso que a gente alerta. O fato de a gente fazer uma obra numa região não significa que a gente vai resolver totalmente o problema, porque pode cair uma chuva muito maior do que havia previsão, muito concentrada, que aí vai melhorar muito. Se essa mesma chuva caísse antes da obra, seria uma situação muito pior. Mas que, eventualmente, apesar de você estar fazendo uma obra, ela tem uma capacidade, né, de solução do problema, e para resolver totalmente é uma série de obras. Só que a gente não pode proteger totalmente uma região e deixar outra desguarnecida. Então, a gente vai melhorando aos poucos cada uma das regiões. Mas com relação a esses cadernos, uma inovação que a gente fez também com essa pensamento, né, da gente ter a população participando, a gente veio apresentar na subprefeitura de Pirituba o caderno de drenagem aqui dos córregos Sintra e Pirituba e apresentar para a população. Olha, o que a gente tem detectado são esses pontos de alagamento, né? Agora, é importante que vocês nos tragam informações, porque ninguém melhor que a população para saber aonde enche, quanto tempo fica alagado. Por mais que a gente tenha medições, quem conhece a região, né, quem sofre aquele problema. Com aquilo, né? E foi muito boa. Essas reuniões têm sido muito interessantes, que eu estava comentando dessa aproximação da gestão pública das pessoas, né? Foi muito boa. As pessoas... Primeiro que a gente tinha uma expectativa, porque o ano passado a gente já fez algumas audiências, mas lá na secretaria e reunindo várias regiões. Então, estávamos para lançar 4 cadernos, chamamos subprefeitos e a população de 4 regiões. Foi uma boa participação. Só que agora a gente falou, só que ao invés de pedir para as pessoas virem na secretaria, vamos até a região, né? Porque para as pessoas terem mais facilidade de acesso. Essa foi a primeira que a gente fez específica de uma região e a gente estava preocupado. Será que o pessoal vem participar? E foi. Né? E foi muito legal. E foi uma participação que você vê que a comunidade gosta de dar palpite, de participar. Né? Exato. Participar. Exato, de isso colocar. É lógico que quando a gente faz, isso é muito interessante que a gente estava conversando, porque acaba virando como se fosse uma reunião de condomínio, né? Então, a gente foi com o objetivo de falar da drenagem, do caderno de drenagem, e daí a discussão abre. Embora, entrou os assuntos diversos. Né? Mas faz parte, né? E eu acho que essa aproximação, às vezes a gente vê pessoas, né, assim, gestores públicos, que têm medo de estar junto da população. E é muito ruim. O medo de críticas, né? De críticas. Mas se você dialoga, né, explica, a população entende, né? Exato. Mas tem que ter ação, claro. Não, exatamente. Né? As pessoas entendem desde que vejam que as ações efetivamente estão sendo feitas, caminham. né? E eu te digo para você, Davi, nesses 5 anos, quase que eu estou na secretaria, agora no final de ano faz 5 anos, a gente recebeu muita gente na secretaria, a gente foi em muitas áreas e nunca, e quando eu digo nunca, é nunca mesmo, nunca tivemos nenhum problema assim, de falta de respeito ou de agito. O que a gente tem sim é reclamações das pessoas, né, mas sempre colocando de forma ponderada as necessidades, que às vezes você até fica inconformado, que fala como que essa pessoa tolera essa situação de alagamento durante 10 anos, perdendo as coisas, né? Mas o que a gente tenta, nesse sentido, é ser o mais transparente possível.
o que a gente está fazendo, estamos fazendo bastante coisa, tem muita coisa para fazer, mas nesse planejamento todo que a gente faz, então, quando a gente fala das grandes obras de drenagem, que a gente tem o Plano Diretor de Drenagem. A gente lançou a primeira edição do Plano Diretor de Drenagem em 2022. O que ele faz? Ele pega todas as obras planejadas nesses cadernos de bacia e ordena. E é bastante difícil isso, porque é o que a gente estava falando, né? A população, o pior problema da cidade é o que está na porta da minha casa. E, evidentemente, que é assim. É o que e a como que eu pessoa falo sente. para uma pessoa que, olha, só que a tua obra é importante, mas não é a mais importante, porque a gente detectou que, nesse caso, tem outras prioridades. E o que a gente fez? Deu transparência para isso. Então, no plano diretor de drenagem é assim, no plano municipal de riscos é assim. A gente estabeleceu critérios, vulnerabilidade social, existe um índice paulista de vulnerabilidade social, quantas pessoas são atingidas, qual o custo da obra, se existe já ação no Ministério Público, por exemplo, ações judiciais obrigando você a fazer a obra. Então, são vários critérios, grande parte deles sociais, se a área de risco é R3, se é R4, né? Qual a situação. Então, o plano de drenagem tem alguns critérios, o plano municipal de risco outros critérios, em que a gente pondera, dá notas, né? As equipes técnicas dão notas da gravidade ou da situação de cada uma, e com isso a gente tem uma pontuação de cada obra em que a gente priorizou essas obras. Por essa pontuação. E daí você fala, mas como a população tem acesso? Está tudo no site da CIURB. Então, no site da CIURB, a população tem acesso aos cadernos de drenagem, tem acesso ao plano diretor de drenagem, a essa ordenação, ao plano municipal de redução de risco, essa ordenação, mas não só a ordenação. Quais foram os critérios? Quais os critérios utilizados? Como foi feita a ponderação? E são planos dinâmicos, né? Então, agora a gente lançamos no ano passado a segunda edição do plano diretor de drenagem, agora vamos ter a terceira, que vão reunir, a segunda edição tem 97 obras previstas, e na terceira edição vai ser ampliado para 200 obras previstas. Então é muita coisa para a gente fazer. E a execução dessas obras também tem um tempo dentro desse planejamento? Então, esses planejamentos, que é outra coisa que a Justiça cobra, para todo esse conjunto de obras, estão encaixados num tempo de 16 anos. Então, são 4 quadriênios. Então, é um planejamento que, evidentemente, a gente está fazendo obras hoje, né, de curto prazo, médio prazo, mas todos os planejamentos de 16 anos. E planejamento é isso mesmo, né? Deixa eu fazer uma pergunta diferente. Esses planejamentos, você falou, são 4 ciclos aí, né? De 4 anos, ou seja, cada gestão. Quando há mudanças de gestão, isso continua? Ou, às vezes, interrompe, tem que recomeçar e Começa muda, do zero? Cada gestão que entra acaba mudando e você perdeu aqueles... Então, Davi, sua pergunta é importantíssima, né? E por isso que a gente entende que a melhor forma de você evitar essas descontinuidades é tendo planejamento. Porque se o que está sendo feito de obra, o critério está só na cabeça de um gestor, a hora que esse gestor sai do cargo, Acabou. não existe um planejamento para frente, então isso vai mudar, você não deixou um legado. Voltamos à época que pintava o ônibus a cada 4 anos, né? Basicamente isso. Exatamente. Então, hoje, todos esses compromissos, né, e o que a gente tem de obra para frente, com critérios técnicos, está tudo editado lá no plano de diretoria de drenagem, que o Ministério Público tem conhecimento, que o Tribunal de Contas tem conhecimento, está no plano municipal de redução de risco, está no plano de recuperação das pontes e viadutos da cidade, todo o planejamento, quais as próximas intervenções. E uma coisa bastante importante, né, são os técnicos da prefeitura, os técnicos concursados. Porque os concursados eles permanecem ao longo das gestões. E o que a gente tem lá na CIURB, por ser uma secretaria técnica, são técnicos muito bons, muito, sim, professores, pessoas que trabalham com esses assuntos específicos há 20, 30 anos. Então, e a hora que você dá soluções técnicas, faz um planejamento adequado, eles compram a ideia.
Então, o que a gente vê hoje, né, e é a nossa esperança, porque a gente entende que o trabalho que está sendo feito é um trabalho importante, é um trabalho consistente, é um trabalho adequado. Para a cidade. Para a né? cidade, Porque não a de uma cidade gestão. não deveria sofrer essa interferência política no que já está planejado e aprovado, né? Perfeito. Então, não é o trabalho de uma gestão, né? É um planejamento realmente de gestão pública para, como eu falei, 16 anos que a gente tem, mas que continua sendo retrabalhado e sendo prolongado. Então, a primeira coisa que a gente entende é que esses técnicos, numa próxima gestão, eles vão levar, olha, nós temos um plano bem estruturado para as obras de drenagem que a gente entende que tem que ser dado continuidade para as áreas de risco. E tudo isso está documentado, está escrito, não está só na cabeça de alguém. Um gestor. Exatamente. Então, com isso, a gente entende que há uma continuidade. Que há essa possibilidade. Agora, é o que a gente fala, a maneira mais fácil de você cortar um programa é não botar o dinheiro nele. Sim. Então, ele pode não morrer, né, mas ele vai ficar dormindo em algum tempo, porque alguém virou e falou, não, eu acho que o sistema de drenagem não é prioridade na minha gestão, ou não é, as áreas de risco não são prioridades, mas a gente entende que são obras importantes, eu acho difícil que isso aconteça. E daí aquela arte que a gente estava falando de você fazer um planejamento adequado, de você dividir bem, né, os recursos de investimento pelas várias áreas. Secretário, existe uma interlocução entre as secretarias? Por que eu estou perguntando isso? Porque está saindo muita obra aqui na região de habitação, né? E as avenidas acabam sofrendo com isso, né? Os bairros, né? Por exemplo, aqui na região aqui do terminal de cargas, vão ser parece que é 1.200 unidades ou mais que estão saindo ali. Cada casa tem 2 carros hoje, né? Cada apartamento tem 2 carros. E isso o viário não acompanha, né? Essa ligação, né? Por exemplo, né, Beto, lá na secretaria, nas obras que a gente faz, e eu sei que das outras secretarias também, nas obras que elas fazem. Então, por exemplo, se eu vou projetar um novo sistema viário, por mais que eu tenha pessoas técnicas e competentes na secretaria, eu tenho que consultar as secretarias competentes. Então, dá um exemplo do túnel Sena Madureira, que está em licitação nesse momento. Vai ser uma obra grande. Vai ser uma obra grande, é uma obra que teve uma polêmica, que em novembro passado ela começou, e daí foi rescindido o contrato. E a gente, lá com o CIURB e SP Obras, a gente fez melhorias no projeto ouvindo o que a população tinha sido objeto ali de alguma crítica da população. Então, esse projeto foi muito emblemático, porque a gente tinha que construir essas novas soluções. Então, por exemplo, aqui a gente tinha a CIURB e a SP Obras com relação às obras, a SEAB com relação à questão da necessidade de remoção e de desapropriações na região, a SP Trans com relação ao sistema de ônibus e das ciclovias, a CET fazendo os estudos de tráfego ali da região para ver qual a efetividade dessa obra do túnel, a Secretaria do Verde, principalmente, com relação à questão das árvores, né, que tem que ser retiradas, qual o compromisso ambiental de replantios, de transplantes, com a atuação da obra. A gente tinha uma questão também de falarem que existiria uma nascente ali, de levantamento. Então, foi feito um trabalho bastante completo para a gente dar respostas e mostrar para a população as melhorias que foram introduzidas no projeto para que a gente desse continuidade agora. Então, uma das coisas que eu, sempre que posso, aponto que a gente tem a oportunidade de falar, essa integração entre as secretarias, né? Então, hoje eu tenho assim, total liberdade para ligar para qualquer secretário, para a gente pegar, discutir soluções e marcar reuniões e buscar soluções. Outro exemplo, no PMRR, essas obras de áreas de risco, uma das questões que a gente tem é que, às vezes, você tira as pessoas e daí você tem que levar para algum lugar, você tem que ter um atendimento social,
mas muitas vezes você tem uma nova ocupação. Então, hoje, nas obras de áreas de... E outro problema, se você não tem integração entre as secretarias, o que acontece? Você vai... eu vou lá e eu fiz minha parte. Mas a outra secretaria, SEAB, não tinha recurso para tirar as pessoas e eu não consigo continuar a obra. Ou a subprefeitura teria que fazer uma requalificação das margens e não tinha recurso. Tem que conversar. E mais, obter recursos. Então, no plano municipal de redução de risco, quando a gente está prevendo recurso para uma obra, a gente já prevê as necessidades de SEAB, já prevê as necessidades de SEURB, já prevê a requalificação da obra, para que o recurso venha todo e que a gente consiga fazer a solução completa. Se há necessidade de remoção, dá o atendimento social para as pessoas, através da SEAB, e daí é dada a opção para a pessoa ou uma indenização ou aluguel social, de preferência já vinculado ao empreendimento, a realização da obra e a requalificação do entorno, com equipamentos de lazer, equipamentos de esporte, com plantios e assim por diante, quer dizer, uma requalificação da região. Marcos, antes de mais nada, parabéns por essa explicação, que para nós aqui está sendo uma aula, né, Beto? Sim. A tecnologia, ela veio ajudar a esse processo todo. Hoje, a administração da cidade de São Paulo, ela consegue fazer um processo todo digital. A gente sabe que muitas vezes você tem uma secretaria em diversos prédios espalhados pela cidade. Então, a tecnologia ajudou também Hoje, a prefeitura, ela tem uma tecnologia que facilita esse processo todo, ele digital, ou ele ainda continua de uma certa forma manual? E também a comunicação entre os secretários, ela se tornou mais rápida, mais fácil? Então, vamos lá. Realmente, essa questão da convergência digital, né, dessa inteligência digital totalmente integrado, é realmente um objetivo, mas que ainda a gente não tem. Existe um projeto da prefeitura, que vai ser ali no prédio dos Correios, de você ter uma central que reúna todos esses serviços e que você tenha uma maior integração entre os serviços. Hoje, na central de Smart Sampa, já existe um piloto dessa situação. Então, lá na central de Smart Sampa, você tem a central das câmeras inteligentes, que a gente tem hoje implantadas na cidade, que a gente não pode negar que o sucesso que tem sido, né, foi uma dificuldade para a gestão. E vai ser muito mais, né? Agora, com a integração das câmeras particulares ao sistema. Perfeito, né? perfeito. Aqui mesmo, eu estou colocando uma na frente na casa onde moram meus pais e outra no comércio ali de frente com o Barnabé. Meu pai tem um comércio lá e nós estamos colocando que vai ser interligado no Smart Sampa. Então, esse tipo de ação, eu acho que até fica uma sugestão para a gente falar para as associações comerciais, você na Norte, eu no Nordeste, para que a gente incentive isso. Porque o comércio investindo nisso, está investindo em segurança. Sai mais barato para ele uma câmera dessa interligada do que pôr um cara de pé. Particular próprio, agora, deve ter um limite também, né? Olha, eu não sei te dizer, né? O contrato é lá da Secretaria de Segurança Pública, se existe um limite, mas até agora existe todo esse plano de ampliação de câmeras, eu entendo que está atendendo, que não existe nenhuma dificuldade. Eu perguntei sobre tecnologia porque você tem uma empresa de tecnologia, né? Tenho. Também é muito voltada para a construção civil, mas é um tema que eu gosto bastante. Então, a gente está falando do Smart Sampa, a CET, você tem uma central de monitoramento lá da CET, monitoramento de trânsito, que tem as suas câmeras. Dentro do nosso contrato com o FCTH, nós temos o CGE. Acho que vocês já ouviram falar, que é o Centro de Gerenciamento de Emergências, que é quem dá as informações para a imprensa. Que no verão dá mais serviço do que... Né? Exatamente. Então, eles fazem a previsão do tempo, e eles que fazem, né, nos ajudam em todo esse monitoramento dos córregos, nível dos córregos. Prevenção de catástrofes, etc. E também dá o aviso, né, antecipado. Então, hoje, dentro do plano de chuvas de verão que existe,
esses avisos chegam antecipadamente. Olha, vai chover forte em tal região, com tal volume, ou esperado, e ali pode ser que tenha um alagamento. Então, as equipes de subprefeitura, de defesa civil, de CT, já são direcionadas para aquela região, porque você não, claro, para você Que cuidar manda e aquelas dar uma mensagens resposta no rápida. celular, né? Avisando que... Esse sistema de mensagens hoje é do governo do Estado. Né? Então, a Defesa Civil do governo do Estado... Existe uma interligação entre as defesas? Existe, né? Existe um acompanhamento da Defesa Civil Municipal desses alertas do governo do Estado. Então, a gente tem um monitoramento CGE. Hoje, a gente tem um monitoramento dentro da CIURB, também das pontes e viadutos. Então, a gente tem monitoramento via satélite, via rede social. Eu falo que é o monitoramento mais rápido e eficiente, porque Rede social. qualquer coisa que aconteça 30 segundos depois está na rede social. É. Então, a gente faz um Às monitoramento... vezes até mais completo do que o da imprensa. Às vezes né? sai 10 segundos antes de acontecer. É verdade. Então, da rede social, né, e câmeras em várias pontes e viadutos, para que a gente também não deixe, a gente está fazendo todo esse programa de recuperação, mas a gente não quer deixar que a situação volte, né, a ocorrer, que a gente fala assim, uma ponte, um viaduto, uma estrutura. Quanto mais tempo você demorar para atuar, vai ficar mais caro e mais demorado para você recuperar. Então, hoje a gente tem esse monitoramento para algum caso de incêndio, algum caso de colisão de veículo, de caminhão, principalmente. Com a ponte, a gente tem essa informação que a gente já manda uma equipe, já vê se há necessidade de você interromper tráfego ou não, qual que foi a extensão do dano, para que a gente imediatamente tome ações para recuperar e não deixe aquela situação evoluir. A gente tem hoje, São Paulo é rodeado de estradas, né? Então a gente tem aí, e praticamente todas as estradas que estão ligando São Paulo, passando por São Paulo, são hoje de concessionárias. Sim. E essas concessionárias, essas estradas, descarregam aí um número enorme de carros na nossa marginal, de tudo. Existe alguma contribuição dessas concessionárias com a cidade de São Paulo na manutenção, por exemplo, dessas pontes ou da própria marginal? Então, vou te dar um exemplo da Dutra, por exemplo. Na Dutra foi feita uma concessão da rodovia e aquelas alças de acesso ali da Dutra foram incluídas na concessão. Então, a prefeitura, hoje, né, ela pegou e acatou a sugestão de incluir na concessão. Então, as alças de acesso da Dutra hoje estão sob o cuidado da concessionária. Outras situações, existem dúvidas, né? Mas, se eu não me engano, são 9 pontes e viadutos, né? Principalmente pontes que passam por cima do rio. Eu não sei se todos sabem. A diferença básica que a gente faz entre ponte e viaduto é que a ponte é sobre um curso d'água e o viaduto é sobre uma avenida ou sobre uma via férrea e assim por diante. É dessa forma que a gente diferencia. Dos dois, né? Pode acontecer você pega na marginal, você tem uma ponte, quer dizer, se tem curso d'água embaixo, ainda que você tenha via e ferrovia, pega na marginal, é ponte. Né? Então, você pega ali na Marginal Pinheiro, você tem lá ferrovia paralela, você tem, né, além da própria marginal. Daí a gente chama de ponte por ser por cima do rio. Né? Então, é a definição geral. É a mesma coisa, os reservatórios de água, né, os grandes reservatórios, o que é reservatório e o que é piscinão. Qual a diferença? O meu entendimento é assim, o piscinão, vamos pensar numa piscina, qual a característica de uma piscina? Ela é aberta, você não tem tampa, justamente para você poder acessar. Então, a gente chama de piscinão aquelas estruturas abertas que não tem tampa. O que então, tem nessa VIC, então, é um reservatório. Exatamente. Pacaembu já é um reservatório. É um reservatório, porque ele não Pacaembu tem tampa, o da Savic tem tampa. Tem tampa. Foi reconstruído tudo, né? Exatamente. A creche, o campo, tudo, né? Futebol maravilhoso ali em cima, além da sede social ali da Savic. Sim, melhorou muito. Então, melhorou muito ali a região. E a gente pega esses de Perus, né? Ali na Avenida Aricanduva a gente tem o Piscinão, que é o Tabuão, são ali do lado
na Imigrantes, né, a gente também tem piscinões que são abertos ao lado daquela alça, né, Cachoeirinha. da cachoeirinha. Piscinão. Então, quando é aberto, a gente chama de piscinão, quando é fechado, a gente chama de reservatório. Mais uma para nossa aula. Pois é. Não. Agora, para finalizar o último tema, que nós já estamos chegando aí com 1h15 de programa, o senhor está refazendo todo o calçamento do centro, né? E aí é onde o senhor falou das surpresas, né? Parece uns trilhos, essas coisas, né? Mas que eu acho que, com o tempo, isso daí já está revitalizando o centro, né? Já começa a ver o comércio retomar as atividades, está ficando uma coisa bacana. Nessas obras, né, em que a gente tem uma das características, quando a gente faz essa intervenção, não é o caso do centro, mas é o caso, por exemplo, da Avenida Imirim, né, que a gente entende toda a dificuldade que essas obras trazem para a população quando a gente faz uma requalificação. Agora, a Avenida Imirim, por exemplo, está sendo feita toda a rede de drenagem. Então, a gente está falando de obra enterrada, valas técnicas para enterrar fiação de Enel, das telecoms. Então, são obras que você tem interação entre as equipes, frentes de equipe diferente, e são obras complexas com essas interferências que a gente está falando, né? Que não estava no planejamento. Porque é feito todo o mapeamento, mas nenhuma rede, nem Enel, nem Sabesp, né? Mesmo a drenagem, ela está totalmente mapeada na cidade. E durante as obras a gente encontra problemas. Então traz transtorno para a população, a gente entende, né, dessa mais situação. custo na obra. Exatamente, então você começa a ver aditivo, né? Exato. Então, daí Autorizar dificuldades o aditivo. administrativas. Então, mas a obra da Imirim está caminhando bem, a gente entende os transtornos, mas vocês podem ter certeza que a hora que a gente tiver essa obra pronta, o fluxo vai ser muito melhor ali dos veículos, dos ônibus, que vão ter baias para ultrapassagem, então isso já vai melhorar muito. A paisagem, né, urbana, muito melhor, sem os fios. Ali na Avenida Imirim, a gente já tem um recuo que foi feito no início da Avenida Imirim, né, do lado direito, para quem vai em direção à Cachoeirinha, um recuo de todos aqueles imóveis. Pretende ampliar a avenida nesses recursos? No recuo que já existe, né? Porque, eu acho que ali a obra já foi feita da Avenida Imirim, nesse trecho do corredor, ou não? Do corredor eu não sei dizer ainda para você. Nossa, eu vou dar uma olhadinha, também não conheço sei o dizer detalhe ali da obra, mas é nessa requalificação que a gente prevê isso. Esses pontos de ultrapassagem dos ônibus, e a gente facilitar o fluxo, além de limpar a paisagem e melhorar a calçada. Então, por exemplo, a entrada dos ônibus, né, a calçada é mais alta ali nos pontos de ônibus para facilitar o acesso ao ônibus, né, e você agilizar isso daí. Mas o Beto estava falando sobre a obra do centro. Esse é uma das metas da gestão e era uma meta já lá do Bruno Covas, a gente promover uma requalificação do centro. Então, lá também, no centro de São Paulo, é uma obra que a população vê que é complexa. Você passa por ali e vê aquela monte de tubulação que vão se encontrando, que tem que ser realocada. Estão sendo feitas as valas técnicas, todo um sistema novo de drenagem. A questão do piso, que é um piso que facilita a mobilidade das pessoas, a passagem dos veículos. E daí toda uma requalificação que vai ser feita com equipamentos urbanos, novos bancos, nova iluminação cênica dos edifícios históricos, totens turísticos de orientação turística, vai ter totens com a história do prédio. Do estado também para a região vai revitalizar, vai melhorar muito, isso com certeza, né? Então a gente está fazendo a obra do Triângulo, que já está agora bastante adiantada, no sentido da gente estar chegando aí no final dela. Nós começamos a obra do outro lado agora, no quadrilátero República. Então, vão ser das vias Dom José de Barros, 24 de Maio, todas aquelas vias de forma similar, né? E daí nós estamos para licitar o Viaduto do Chá, Praça do Patriarca e o entorno do Municipal.
Então, eu acho que quando a gente tem oportunidade de ir para o exterior, o primeiro lugar que você procura é o centro da capital. São Paulo não é a capital formal do Brasil, mas é a capital econômica e tem se tornado... E gastronômica mundial, né? Com prédios históricos bonitos. Exato. Uma história linda que tem o centro de São Paulo, né? Eu cresci trabalhando na Boa Vista, Banco Real. E é sensacional os edifícios históricos, Então, as muita opções que a coisa gente tem lá no interessante. centro. E hoje cada vez mais vivo, né? Várias opções de restaurante, você vê cada vez mais ocupado, né? Você hoje sai para almoçar ali no centro, as ruas cheias, muito imóvel que ficou vazio por conta da pandemia, sendo reocupados por comércio, associação comercial ajudando muito nessa divulgação, né, nesse desejo de transformar ali, principalmente o Triângulo, num shopping a céu aberto. Então, e não é só obra, né? Então, daí também toda a segurança que hoje a gente tem. Então, quem vai no centro se sente muito mais seguro, com as câmeras do Smart Sampa, com a Polícia Militar, Operação Delegada, com a Guarda Civil dando apoio em toda... Você tem lá Triângulo totalmente ocupado ali pela polícia, dando segurança. Tem a questão do atendimento social, né? As equipes abordando as pessoas de rua, vendo se elas não querem ir para os abrigos. Ainda tem muita gente que prefere permanecer na rua e você não pode obrigar. Exatamente. Né? Mas é uma questão é um trabalho que tem que ser feito de forma contínua. Dia a dia, né? Exatamente, de conscientizando. E toda a questão dos benefícios fiscais que estão sendo dados para o comércio ali do centro, para requalificação de edifícios históricos, né, dos empreendedores promoverem reformas retrofit nesses prédios antigos, até com benefício fiscal para isso, com aporte da prefeitura, principalmente se o edifício vai se transformar numa HIS, vai ter apartamentos de interesse social, né, habitação de interesse social, porque o objetivo é reocupar mesmo o centro, trazer de volta as pessoas para morarem no centro. Que tem toda uma estrutura que é maravilhoso, né? Que tem uma infraestrutura ótima. Já está lá, já está tá pronto, né? Está pronto. Adequar para voltar, né? É isso aí. Davi, suas considerações e se quiser fazer mais alguma pergunta para o secretário. Não, chega de pergunta, que senão... Mas eu quero agradecer muito a paciência do secretário Marcos Monteiro pela aula que deu para nós hoje, as dúvidas que tiramos. Eu acho que isso é muito importante para todos os ouvintes, todos os telespectadores do ZN. Isso, sem dúvida alguma, vai trazer aí bastante conhecimento para todas as pessoas. E parabenizar pelo trabalho. Parabéns. Conte conosco. Queremos sempre poder, de uma maneira mais humilde, mas sempre estar colaborando. O que for preciso, conte conosco. Obrigado, Davi. A sugestão, convida ele para participar da próxima reunião do Ame Mais ZN. Nós vamos ter um convite no dia 19. Eu não quis até precipitar, porque dia 19 lá na associação nós devemos fazer esse convite ao secretário. Também agradecer você, viu, Beto? É surpresa, hein? Agradecer você spoiler, também, Beto, do espaço, da gente estar aqui, de poder bater um papo. Era para eu estar nessa última reunião, não foi possível. Aquela criança ali tomou posse no Rotary e meu afilhado eu tinha que estar lá. Tá certo. Para recebê-lo. Recebê-lo. Secretário, obrigado, agradeço Beto. sua presença, tá? O senhor sempre cordial e amigo. E eu quero que o senhor olhe para a nossa câmera aqui e manda um recado para o habitante da Zona Norte, para o comerciante, o que ele pode esperar da CIURB aí para esses anos que virão. Obrigado, Beto. Obrigado pela acolhida aqui no seu podcast. E poder ter a oportunidade de falar diretamente com as pessoas e esclarecer as ações da prefeitura, para a gente é muito importante. Porque a gente tem uma cultura, né, de só notícia ruim da Ibope. E quando a gente tem a oportunidade de ter uma conversa em que a gente pode pegar, expor, e com pessoas amigas que efetivamente... Todo mundo quer o bem da região. E não tem nenhum problema pegar, ser pressionado, ter que esclarecer e fazer esclarecimentos, mas
dessa forma, né? Dessa forma em que os questionamentos são no sentido de construir, construtivos, né? E não apenas na questão da crítica ou querendo fazer uma pergunta, maldosa, uma pegadinha. não, Exato. Então, ter esse tipo de oportunidade em que a gente pode expor todas as ações da prefeitura e mesmo ser cobrado pelo que ainda não está em andamento. A gente gosta muito de aproveitar e tem o maior prazer em aproveitar. Te parabenizar, Davi, pela ação, pela criação aí da AME. Eu acho que foi criada mesmo agora, né? Foi. Estamos ainda na parte se estruturando, né? Ela ainda está assim, em construção. Né? Exatamente. Mas é um grupo de amigos, empresários e moradores da Zona Norte. A intenção nossa é reunir esse grupo apolítico, onde a gente não faz a política partidária, mas fazemos a política de atrair investimentos para a nossa região, que estamos carentes. E é extremamente importante isso, porque uma das coisas também, né, quando eu cheguei na CIURB, foi da gente trazer para trabalhar junto com a gente as associações, as entidades, as universidades, porque quanto mais pessoas estão trabalhando pela região, pela cidade, tendo novas ideias, trazendo sugestões, a gente consegue dar mais velocidade. Que um órgão público ela tem o seu limite de capacidade de operação, de número de funcionários, né, de número de ações que você consegue fazer de forma simultânea. E a gente tem conseguido muita parceria com entidades, associações, com a universidade. A gente tem um trabalho muito legal com o Mackenzie, por exemplo, ali em Guaianazes, fazendo estudos de drenagem e trabalhando junto. Quer dizer, é como se a gente tivesse uma outra equipe nos auxiliando, fazendo um trabalho, como aqui, tenho certeza, a gente vai ter essa oportunidade com a AME. Queremos Parabéns colaborar. pela iniciativa de vocês. Às vezes Muito um olhar de fora, às vezes enxerga um ponto que quem está no projeto debruçado não viu. Até porque é aquilo que a gente falou, né? Porque está na região, conhece os problemas da região, conhece quais os pontos mais críticos ali da região e a gente consegue ser mais assertivo. E no acertado de primeira, né? Não, eu acho que isso, de um poder contribuir com o outro. Às vezes a gente consegue uma solução, os dois juntos. Um só, isoladamente, muitas vezes não. Né? Então, mas agradecer muito, Davi, a você, agradecer, Beto, por essa oportunidade. E só por último, né? Claro, você falou tá à vontade. O que também, outra coisa que o prefeito sempre fala é que vamos ter os melhores 4 anos da cidade durante essa gestão. Então, a população da Zona Norte pode ter certeza disso. Obrigado a todos. Isso aí, agradecer Davi, que veio fortalecer essa entrevista hoje, agradecer o secretário, sempre bem-vindo, sempre que quiser usar o nosso espaço para divulgar de forma construtiva, nós vamos estar aqui para te ajudar, tá? Agradecer você, ouvinte do Radar ZN, que hoje teve a oportunidade de saber das obras que estão acontecendo na sua região, o que vem para acontecer. Se inscreve no nosso canal, acompanha sempre a gente aí. Mais um dia, gratidão, fiquem com Deus.